Olá, então bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos começar com um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre os indígenas. Vocês sabem o que é indígena? Indígenas são os índios, né? Os índios eles não vivem na cidade, né? Como nós vivemos, não vivem no meio onde tem os carros, os prédios, os hospitais. Os índios eles vivem em aldeias. O que são aldeias? Aldeias são lugares isolados da cidade, são distantes da cidade. Eles estão mais cercados de floresta, da natureza, dos animais, da fauna e da flora. É mais ou menos assim o ambiente onde os indígenas vivem, ó. Eles são cercados de fauna e flora, que é floresta, que são as plantas, a floresta e os animais. Assim. E entre os indígenas também existem lendas. E o que são lendas? Lendas são histórias antigas que foram contadas de gerações a geração, que é de pessoa para pessoa. Por exemplo, meu avô contou para o meu pai contou para mim, aí eu vou contar para os meus filhos. São lendas. E lendas não são histórias verdadeiras. Eles pegam alguma pessoa que realmente existiu e em cima dessa pessoa eles criam toda uma história. Por exemplo, nós temos a lenda do Guaraná, a lenda da Vitória Régia, e tem uma lenda que eu vou contar para vocês também hoje, já vocês saberão. Mas e vocês? Vocês conhecem alguma lenda? Vocês já ouviram falar de lenda? Quem assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? No Sítio do Pica-Pau Amarelo, eles contam, tem vários tipos de lendas diferentes lá. Então agora eu vou contar para vocês a lenda da mandioca, então prestem bastante atenção. Em uma tribo indígena da floresta amazônica nasceu uma indiazinha, com características diferentes de todas as pessoas que viviam na tribo. Ela era diferente de todas as outras pessoas. A pele dela era bem branquinha, era tão branca como algodão. E os seus cabelos eram tão amarelos como espigas de milho. Sua mãe lhe deu o nome de Mani. Mani era tratada como uma joia. Todos queriam vê-la, pois achavam que ela era um presente de Deus. Mani era muito divertida e era muito inteligente também, era amada por todos daquela tribo. Mas tanto cuidado com ela não evitou que ela ficasse doente. O pajé usou todos os remédios que conhecia, mas Mani acabou morrendo. Desolada, a tribo enterrou o corpo da Mani em um lugar bem bonito. E todos os dias, aqueles que tinham saudades iam ao túmulo visitar, deixar flores, alguns até choravam no túmulo dela. Um dia, alguém notou que onde Mani fora enterrada, havia nascido uma planta que ninguém conhecia. Todos ficaram felizes e todas as manhãs eles regavam aquela planta. Eles jogavam água em cima da planta todos os dias para que cada dia a planta crescesse mais. E aí eles viram que a planta cada dia crescendo mais bonita. Os dias se passaram e um dos índios decidiu cavar para ver como era a raiz daquela planta. Partindo um pedaço da raiz, viram que dentro era tão branquinho como uma pequena mani. A tribo deu o nome à nova planta de manioca, que quer dizer carne de mani. Com o tempo, a palavra se transformou e hoje conhecemos essa planta como mandioca. Então isso é uma lenda, é uma história que foi contada, os índios criaram essa história e aí então no meio dos índios de tribos indígenas é assim que para eles surgiu a mandioca. A mandioca é uma planta. Em alguns lugares a mandioca ela é conhecida como macaxeira, até mesmo aqui onde a gente vive, né? Algumas pessoas chamam de macaxeira. Então vocês entenderam o que são lendas? As lendas são histórias antigas que foram criadas, não são assim histórias verdadeiras. As lendas elas foram criadas para explicar,
para ilustrar, para que a gente possa imaginar como foi criada alguma coisa, com o surgimento de alguma coisa. Por exemplo, da mandioca, né? A gente tem essa história da indiazinha, e aí a gente cria na nossa cabeça uma imagem de como que surgiu a mandioca. Então é muito comum entre os índios eles criarem as lendas. São várias lendas que existem. E no decorrer das aulas eu vou sempre estar contando uma lenda para vocês, porque nós vamos falar em alguns dias sobre os indígenas. Então a primeira aula sobre os indígenas foi sobre as lendas. E eu espero que vocês tenham gostado. E aí, peçam para a mamãe procurar algumas outras lendas para vocês, para contar para vocês quais são as outras lendas, porque eu falei de algumas, né, mas existem várias outras lendas. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham guardado na cabecinha de vocês.